Olá, sou o professor Raimundo Silva. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso treinamento com protocolos e padrões de redes. Regras que regem as comunicações. Suítes de protocolos são implementados por host e dispositivo de rede em software, em hardware ou em ambos. Observemos aqui esta figura. Temos aqui dividido em três camadas, chamando de camada de conteúdo, camada de regras e a camada física, para ilustrar aqui uma conversação entre duas pessoas. Então, a camada de conteúdo, onde está o café? É uma indagação, que uma dessas pessoas está fazendo a outra. Então, para que seja profícua essa comunicação, tem a camada de regras, que envolve um conjunto de protocolos de comunicação. Para que você possa ter essa resposta, onde está o café, você tem que usar um idioma comum. Não adianta você perguntar em português e a pessoa só entender inglês. Aguardar a sua vez. Se a pessoa está ocupada falando com alguém, você não pode chegar, onde está o café. É uma indelicadeza, no caso aqui, a comparação. E avise quando terminar, ok? Na camada física é onde efetivamente vai haver a transmissão da origem para o destino da questão, onde está o café. Isso pode ser feito verbalmente, direcionamento, ou então essa pessoa está usando aqui um celular, pode estar ligando para ela usando outro meio que não seja o meio atmosférico com ondas mecânicas, mas usando o celular com ondas eletromagnéticas através de uma torre para fazer essa comunicação. Então os protocolos são visualizados em camadas como cada serviço de nível superior, dependendo da funcionalidade. Aqui nós temos aqui um exemplo com 3 camadas. O protocolo de rede define um formato e um conjunto de regras comuns para trocar mensagens entre dispositivos. Então, observando aqui essa figura novamente, nós temos aqui os dados que foram encapsulados num pacote IP. Encapsulados como se fosse colocado num velcro, foi lacrado, foi colocado dentro de um pacote IP. Então, nesta origem deste equipamento, deste computador, enviarei esta mensagem pela rede usando um cabeçalho IPv4. Chegando aqui neste roteador, ele diz, olha, eu posso encaminhar esta mensagem porque eu entendo o cabeçalho IPv4. Se aqui tivesse configurado só IPv6, não haveria comunicação. Esses dados são enviados pela rede e chegam até o destinatário. Esta máquina destinatária diz, eu posso aceitar esta mensagem porque entendo o IPv4. Então tem que haver uma compatibilidade de fim a fim das camadas de protocolos para que haja uma comunicação efetiva. Então, a comunicação entre um servidor web e um cliente web é um exemplo de uma interação entre vários protocolos. Então, eu tenho aqui a camada de aplicação, isso no protocolo TCP/IP, camada de aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Pilha de protocolos. Na aplicação, no caso do HTTP, temos o protocolo HTTP. Na camada de transporte, o protocolo TCP. Na camada de internet, o protocolo IP e acesso à rede, exemplo aqui, o Ethernet, que é o mais conhecido hoje, é a família Ethernet. Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, etc. Muito bem. Conjunto de protocolos e padrões do setor. Então, eu tenho uma série de conjuntos de protocolos na camada de aplicação, transporte, internet e acesso. Este curso aborda, que está aqui em vermelho, e bem enfático, este curso aborda apenas os protocolos da camada do switch TCP/IP, que estaria aqui. Então, na aplicação temos alguns exemplos, o HTTP, o DNS, o DHCP, o FTP, transporte TCP, UDP, e internet nós temos IPv4, IPv6, ICM, IPv4, ICM, PV6, acesso à rede, Ethernet, PPP, Frame Relay, ATM, WLAN. E temos outros protocolos que não são mais tão usados, mas ainda existem no mercado. Desenvolvimento do TCP/IP, a ARPANET, ela foi a predecessora da internet, ela foi fundada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nas universidades, nos centros militares, e deu andamento a toda a rede mundial. Em 2011, o IPv6 foi testado, em 8 de junho de 2011, por muitos sites e provedores. Hoje já está em utilização bastante, principalmente nos links das operadoras. A tendência é que ele venha, evidentemente, a tomar todo o mercado, porque o IPv4 ele está com os dias mais do que contados, já era para ter saído. Muito bem, switch TCP/IP, o protocolo de switch. Então, o que nós temos na camada de aplicação? Nós temos uma série de protocolos que trabalham
na camada de aplicação da suíte TCP/IP. Temos aí o sistema de nomes com DNS, configuração de hosts com BootP e DHCP, o sistema de e-mail com SMTP, POP e IMAP, transferência de arquivo com FTP e TFTP, na web nós temos HTTP, na camada de transporte nós temos dois, ou será UTP ou será TCP. TCP com controle de entrega e o UDP sem controle de entrega e confiabilidade. Camada de internet nós temos o IP, o NAT e o ICMP. Protocolo de roteamento nós temos o SPF e o GRP como exemplos. Camada de acesso temos a ARP, o PPP, a Ethernet e os drives da interface. Processo do protocolo do TCP/IP, né? Então, ao enviar dados em um servidor web para um cliente, o procedimento de encapsulamento seria da seguinte forma. Bom, o que acontece aqui? Então, um cliente, né, enviando uns dados para um servidor web, né? Na verdade, ele fala de um servidor web para um cliente. Então, vamos fazer o processo inverso, do servidor web para um cliente. Bom, existem os dados a serem enviados. Tá? Os dados a serem enviados, eles vão precisar ser encapsulados na camada de transporte, tá? Num segmento TCP. Depois desses dados e esse segmento TCP, ele vai ser novamente encapsulado em um pacote IP. Quando descer mais um pouco para fazer o enquadramento, ele vai ser novamente encapsulado agora num quadro Ethernet. Vou fazer uma analogia aqui. Imagine que você tem um aparelho celular para enviar para alguém que está remoto em outra localidade. Muito bem, esse aparelho celular é novo, então ele já vem na caixa dele. Não é verdade? Na caixinha, bonitinha e tal. Então, isso aqui seriam os teus dados. Só que você, como é que vai enviar? Você vai enviar através dos correios. Perdão, deixa eu voltar aqui. Você vai enviar através dos correios, não é verdade? Muito bem. Quando você vai enviar para os correios, o que você vai fazer? Você vai colocar um invólucro, né? Você vai colocar um papel, você vai embrulhar, né? Para não ficar à mostra, que todo mundo observar que é uma caixa de um celular. Você vai colocar ele num invólucro, tá? E esse invólucro nós vamos chamar que é o nosso encapsulamento TCP. Depois do encapsulamento TCP, você vai colocar dentro, né, de uma outra caixinha, que possa dar mais segurança, para não ficar só na caixa do próprio dispositivo. E aí, nesse encapsulamento IP, você vai botar o endereço de origem, o seu, né? João das Quantas, na rua tal, casa tal, e mandando para o destinatário, né? O destinatário, por exemplo, Dona Maria, endereço tal, tal, tal. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai levar até uma agência dos Correios, que seria um exemplo do encapsulamento Ethernet. Lá na agência dos Correios, ele provavelmente, se for através de um SEDEX, ele vai colocar dentro, né, do pacote, do quadro Ethernet. Então, o quadro Ethernet já seria aqui o nosso SEDEX. E aí ele encaminharia pelos diversos modos de tráfego, né? Vai usar lá o malote dos Correios, vai usar o ônibus do Correio, vai usar o avião dos Correios, enfim, vai rotear esse pacote, essa informação até chegar ao seu destinatário, não é verdade? Muito bem. Quando chegar no seu destinatário, né, que chegar, bater lá na porta, Correios, né, aí a pessoa atender, uma encomenda para mim. O que ela vai fazer? Ela vai tirar da caixa do SEDEX, ela vai tirar do endereçamento do IP, tirar o nome, endereço, origem, destino. Você vai tirar aquele último papel que você colocou para não ficar à mostra. E aí você vai encontrar o quê? A caixa do celular. E depois você abre e retira o celular e começa a usar a pessoa destinatária. Okay? Então essa ideia de encapsular de um lado e desencapsular do outro. Porque o importante são os dados. Né? Esses outros processos é apenas para permitir que possa trafegar pela rede como um todo. Ok? Então, os padrões dessa conversação são padrões abertos. Tá? Não teria como ter sobrevivido e ter se expandido se fossem padrões proprietários. Um padrão proprietário é um padrão fechado, de uma empresa que detém todas as formas de comunicação. Tá? Isso normalmente fica restrito muito e acaba sucumbindo. O padrão aberto é esse se evolui, né? Esse evolui e se mantém no mercado. Então, padrões da internet, nós temos vários organismos aí, né? Nós temos a IANA, que gerencia a alocação de endereços IP, o gerenciamento de nomes de domínio, etc. E aí tem outros que vocês podem dar uma verificada, né? O
IETF, que parte de desenvolver a internet e tecnologia TCP/IP. Então, por exemplo, um cabo categoria 5E, TIA-EIA 568B aprovado, ele segue toda uma regulamentação, né, dessas normas aqui, da TIA, né, da EIA, que são padrões de fiação elétrica, de transmissões de equipamentos de rádio, celulares, ou seja, tudo tem que ser padronizado, né, para que haja um desenvolvimento global. Muito bem. Benefícios de usar o modelo em camadas. Então, os benefícios de usar o modelo em camada, que eu fiz uma referência rápida ali anteriormente, falando do caso da analogia com o celular sendo enviado, dar assistência ao projeto do protocolo, já que os protocolos em cada camada têm funções definidas. Estimular a competição, porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto. Evitar que alterações na tecnologia de uma camada afetem as outras. Fornecer um idioma comum. Então, você observar que nós temos aqui o modelo OSI e nós temos aqui o modelo TCP/IP. O modelo OSI, quando ele foi criado, ele foi idealizado para ser um protocolo OSI, só que ele nunca chegou a ser implementado como protocolo OSI. Tá? O modelo TCP/IP foi implementado como modelo e foi implementado como protocolo. Mas o modelo OSI até hoje se mantém, porque para efeito de estudos e desenvolvimento, ele é muito prático, ele é muito interessante, né? E só que existe uma relação entre as 7 camadas do modelo OSI e as 4 camadas do modelo TCP/IP. Por exemplo, a camada de aplicação do modelo TCP/IP reúne, congrega as mesmas funcionalidades da camada de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI. A camada de transporte do modelo TCP/IP possui as mesmas funcionalidades da camada de transporte do modelo OSI. A camada internet do modelo TCP/IP reúne as mesmas funcionalidades da camada de rede do modelo OSI, e a camada de acesso à rede do modelo TCP/IP reúne as mesmas funções da enlace de dados e física do modelo OSI. Bom, e aí nós temos o modelo de referência OSI com as nossas 7 camadas, né? Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Camada física descreve os meios mecânicos, físicos, funcionais, procedimento de transmissão de bits através das conexões físicas. Enlace de dados fornece métodos para a troca de quadros de dados. Camada de rede fornece serviços para realizar a troca de fragmentos individuais de dados, né? Camada de enlace de dados, nós temos aí onde ficam os endereços MAC ou MAC. Camada de rede, onde fica o endereço IP. Né? Camada física, onde ficam os bytes, a sinalização, ondas elétricas, ondas óticas. Né? Camada de transporte define serviços para segmentar, transferir e reagrupar dados. Seção fornece serviço à camada de apresentação. A apresentação fornece representação comum de dados. A aplicação contém protocolos usados para comunicações. O nosso curso de redes CCNA 1, ele é focado muito na camada de transporte, rede, enlace de dados e física. Seção, apresentação, aplicação, não tanto. Modelo TCP/IP, criado no início dos anos 70, comunicações de rede, padrão aberto, também chamado de modelo TCP/IP ou modelo da internet. Como eu falei, temos aqui a aplicação, transporte, internet, acesso à rede, representa dados do usuário, a camada de aplicação, transporte permite a comunicação, internet determina o melhor caminho, é a parte de roteamento. Acesso à rede, controla os dispositivos de hardware e físico que formam a rede. Né? O modelo OSI, a camada de acesso à rede e a camada de aplicação do modelo, são divididos para descrever funções discretas que devem ocorrer nessas camadas. Como eu falei, né, a congregação da aplicação nas camadas do modelo OSI, transporte com transporte, internet com rede e acesso à rede, enlace e física do modelo OSI. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.